O clássico terminou empatado, o Galo conseguiu a manutenção de um tabu, são mais de 12 anos aí que o Cruzeiro não consegue vencer o Atlético como mandante ali no Mineirão em Campeonato Brasileiro. O Atlético não fez uma partida de encher os olhos, muito pelo contrário, o Atlético não conseguiu atacar, não conseguiu criar como vem criando no Campeonato Brasileiro, fez um jogo com uma proposta diferente e no final do jogo os jogadores e o treinador Cuca valorizou o ponto conquistado. E nesse vídeo eu quero comentar sobre o porquê eu acredito que eles valorizaram muito esse empate no clássico. Lembrando que se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, porque aqui tem análise toda semana. Vem o Atlético, o Hulk no meio, O Atlético é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, inclusive isso é pauta de discussão até aqui no canal, porque o Atlético não vem aproveitando bem as oportunidades que cria ao longo da temporada. E diante do Cruzeiro no domingo, o Atlético faz um jogo com uma proposta diferente, entende o momento do adversário, de muita confiança dentro da competição e faz um jogo mais reativo. O Atlético baixa suas linhas na intenção de explorar um jogo em transição, um jogo de velocidade em contra-ataque, e aí que tá. Para mim, o Atlético não foi para o Clássico para se abdicar do jogo, muito pelo contrário. O Atlético foi para o Clássico para tentar surpreender o Cruzeiro em contra-ataques, mas o Atlético não conseguiu encaixar bons contra-ataques. O Cruzeiro teve até um bom desempenho defensivo também, assim como o excelente desempenho da primeira linha de defesa do Atlético. E aí a gente precisa de pensar um pouco no contexto do jogo, né? Primeiro que o Atlético jogou na quinta-feira, diferente do Cruzeiro, que pôde preservar praticamente quase todos os seus titulares, o Atlético precisou colocar muitos de seus titulares em campo na Copa Sul-Americana, afinal o Atlético ainda não foi eliminado da competição, está disputando a liderança do grupo, então muitos jogadores do Atlético já chegaram no Clássico com mais desgaste físico e também considerar que 3 titulares no Clássico, Guilherme Arana, Gabriel Menino e Alan Franco, estavam voltando de lesão, sem o melhor ritmo físico, ritmo de jogo, sem o melhor condicionamento físico para a partida. 3 jogadores em um clássico disputado, muito pegado, de muitos duelos, isso impacta muito. Então, além do Atlético ter um time mais cansado para a partida, mais desgastado para a partida, e o Cuca falou sobre isso na coletiva de imprensa pós-jogo, o Atlético tinha 3 jogadores voltando de lesão sem ritmo de jogo contra o Cruzeiro, que vinha num ritmo muito alto. O Cruzeiro é um time muito físico, o Cruzeiro de Jardim é uma equipe muito física, muito intensa, que briga muito sem a bola também, que briga muito pelos espaços do campo, e ia ser um jogo muito pegado, de muitas disputas, de toda forma ia ser um jogo muito físico, que iria exigir muito condicionamento físico. O Cruzeiro conseguiu um volume maior de jogo, e muita gente fala sobre uma grande superioridade. Eu não vejo uma grande superioridade, porque vai muito da proposta. O Cruzeiro teve essa proposta de impor mais volume, pressionar a saída de bola, mas não conseguiu finalizar com tanta clareza ao gol do Everson. O Atlético foi com uma proposta diferente, mas não conseguiu encaixar bons contra-ataques e também não conseguiu levar muito perigo ao gol do Cássio. E aí, nesse contexto em que o Atlético exploraria o contra-ataque contra o Cruzeiro, a ausência do Coelho pesa muito mais. Porque o Coelho é um dos principais jogadores da temporada no Atlético, é o principal driblador do time, e aí, para esclarecer, na verdade, o Coelho é um dos principais dribladores do Campeonato Brasileiro. É o principal jogador para duelo de mano a mano, de 1 contra 1, é um dos velocistas do time, é a válvula de escape e é o jogador que tem conseguido tirar o Atlético do campo de defesa e levar o Atlético para o campo de ataque. É um dos principais jogadores ali responsáveis por essa transição ofensiva do Atlético. Então, sem o Coelho, o Atlético passa a se limitar e a depender muito da bola longa no Hulk, no Rony, e o Cruzeiro soube anular isso muito bem. Então, diante de todo esse contexto, diante de toda uma programação do Cruzeiro para poder quebrar esse tabu e vencer o Atlético, e muitos juravam que isso aconteceria, diante do desfalque do Coelho, pontual e muito impactante, diante de um time mais desgastado fisicamente, diante de uma proposta de jogo que não encaixou durante a partida, e diante de 3 jogadores titulares sem ritmo e voltando de lesão, eu acredito que por
por todo esse contexto, Cuca e jogadores valorizaram esse empate. O Atlético, na minha opinião, ainda é uma equipe em construção na temporada, tem muito ajuste para o Cuca poder fazer, tem muito jogador para poder recuperar, e o Atlético também tem muito jogador para poder contratar para melhorar esse elenco.